Olá pessoal, meu nome é Marcelo Zeda, sou defensor público federal e professor de legislação especial penal do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o que estudar em legislação especial para carreiras policiais. Você sabe que cada vez mais têm sido cobradas em concursos públicos, principalmente nas carreiras policiais, a matéria de legislação especial. Então, além de se preocupar com os conceitos do direito penal e do processo penal, que normalmente são cobrados, são pedidos nas provas de carreiras de agente, escrivão, etc., carreiras policiais sentido amplo, seja na esfera federal, seja estadual, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária, cada vez mais o tema ganha importância. O mais importante que você deve pensar como norte na sua orientação de estudo é que o examinador vai pedir a letra da lei. Primeiro ponto, a letra da lei vai ser o mais explorado nestas leis especiais. Mas então é tão fácil assim, é só ler a lei seca. A leitura da lei seca ajuda bastante, mas você precisa fazer uma leitura e também, é claro, fazer uma leitura complementar explicando, esmiuçando essa lei. Isso pode ser feito através de um livro, de um material, ou então através de um curso, uma aula online, como nós oferecemos. Então você vai ter ali os elementos mais importantes, você vai saber o que não está sendo mais aplicado, o que eventualmente foi revogado daquela lei, súmulas, etc., que vão complementar o seu estudo. Então, a lei seca, sim, vai ser cobrada a literalidade, mas é claro, você precisa de uma orientação de estudo. Então, primeiro ponto, a leitura da lei. O conhecimento da lei vai ser cobrado diretamente. Nesse tipo de carreira, nesse tipo de concurso, é o que naturalmente vai acontecer. Súmulas dos tribunais superiores podem ser cobradas. Por exemplo, a súmula 720 do Supremo Tribunal Federal, que fala de crime de trânsito. Então, você tem lá o complemento do conhecimento da letra da lei. Doutrina, bem pouquinho. Então, o estudo de doutrina vai ser até utilizado, mas de uma forma bem superficial. Estou falando para esse tipo de carreira, que é a carreira policial. Então, olha, o principal é o conhecimento da lei. A leitura da lei, a compreensão, é claro, através de uma leitura de um livro, uma lei comentada, por exemplo. Você pode ler diversas publicações de leis comentadas. Você pode acompanhar nas aulas também, os materiais são fornecidos comentando a lei. Agora, quais são as principais leis que eu devo me preocupar, que eu devo priorizar no estudo para carreiras policiais? Eu vou fazer uma lista aqui que não esgota o tema, mas olha, abuso e autoridade. Toda prova de carreira policial pede abuso e autoridade. A Lei 4898/65. Então, abuso e autoridade, essencial. É questão certa em prova de carreira policial. Por quê? Porque está muito perto da realidade da polícia. O abuso e autoridade, pelas hipóteses legais, está muito ligada com a atividade policial. Não é exclusivo para policiais, mas o funcionário público, em sentido aquele que exerce cargo, emprego ou função na administração direta, o funcionário público, civil ou militar, cometem o abuso de autoridade. Então você tem ali regras próprias para a carreira policial, como por exemplo, uma das penas cominadas é a interdição de atividade policial no município, no distrito da culpa. Então ele fica impedido durante um tempo de exercer atividade policial. Lei de tortura está muito perto também da realidade da atividade policial, não que o policial seja torturador, mas que a situação muitas vezes está ligada, e não que os crimes de tortura sejam crimes próprios, não, mas a lei de tortura é importante. Por exemplo, o funcionário público que pratica a tortura tem como efeito da condenação, efeito automático, a perda do cargo público. Então, nós temos abuso de autoridade, lei de tortura como certas nas provas de carreiras policiais. Outras leis, crimes hediondos, que continua sendo uma lei, a 8.072 de 90, continua sendo uma lei muito lembrada, apesar de diversas disposições já estarem afastadas pelo Supremo por serem inconstitucionais. Então você tem que também fazer a atualização dessa parte da lei, disposições revogadas, outras que o Supremo entende inconstitucionais. Lei de crimes hediondos, 8.072 de 90. Fundamental saber o rol de crimes hediondos. Mas tem que decorar? Infelizmente tem que decorar, porque o rol é taxativo,
e o rol é cobrado em provas na sua literalidade. Então, tem que saber quais são os crimes que são etiquetados como hediondos na Lei 8.072, uma vez que o legislador usou um critério legal, taxativo, é o rol da 8.072. Outra lei importante para a carreira policial é a Lei de Armas, a Lei 10.826 de 2003, também chamada de Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é questão certa de carreira policial. Ou será que nós temos alguma dúvida quanto a isso? Por conta da própria atividade. Então, Lei de Armas, tratando de posse, porte, então diferença entre porte e posse, arma de uso permitido, arma de uso restrito, arma com numeração raspada é a que mais cai em prova, acredita? A arma com numeração raspada é a que mais é cobrada em prova. Tem súmula, inclusive, recente nos tribunais superiores falando do tema. Então, Lei de Armas, disposições legais do Estatuto do Desarmamento, abolício criminis temporária para a questão da posse regular de arma de fogo, são os temas que estão sendo debatidos que podem ser tratados também na nossa prova. O que mais? Lei de drogas. A Lei de drogas também é um ponto ali muito repetido, tanto nos editais quanto na prova efetivamente. Então, a Lei de Drogas, a 11.343, com a conduta do usuário, a conduta do tráfico no 33, usuário no 28, o tráfico no 33, a questão do tráfico privilegiado, que é o réu primário de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não faz parte de organização criminosa, então ele tem uma redução de pena. O informante colaborador, que pode ser um policial. O crime não é próprio da polícia, mas o informante colaborador pode ser um policial. Lembra do caso, aquele filme famoso Os Infiltrados? Então, lembra ali, um personagem era um policial que era o informante dos criminosos. Então você tinha aquela situação ali dramática do filme. Então, o informante colaborador pode ser um policial, está no artigo 37 da Lei 11.343. Então você tem a Lei de Drogas com diversas disposições importantes também que podem ser cobradas. Olha, interessante que essas leis, algumas leis, como a Lei de Drogas, ela tem disposição penal e processual penal. Então ela é uma prova, um tipo de matéria que pode ser cobrada de forma ampla na legislação especial, no processo penal e na questão material do direito penal. Ok? O que mais? Não acabou não. Lei de crimes ambientais. Olha, carreira policial, edital, se o teu edital coloca lei de crimes ambientais, pode acreditar que vem uma questãozinha envolvendo crime contra a fauna. Por exemplo, o mais cobrado é o artigo 29, que trata, salvo engano, 29, que trata de maltratar animais, maus tratos a animais. Então você tem ali sempre, esse tema é cobrado. A responsabilidade penal de pessoa jurídica em crimes ambientais, tema sempre lembrado também nas provas desta natureza. Agravantes da lei de crimes ambientais, então disposições que vão ser cobradas. Mais o quê? O que mais? Lei 9.099 de 95, a Lei 9.099 de 95 é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Por quê? Porque a Lei dos Juizados Criminais, ela tem o termo circunstanciado, ela fala da vedação da prisão daquele flagrado em ato, num crime de menor potencial ofensivo, numa infração penal de menor potencial ofensivo, não se imporá prisão em flagrante, não se exigirá fiança se ele se comprometer a comparecer no juizado quando convocado. Então nós temos disposições que são interessantes, que podem ser tratadas também numa prova de carreiras policiais. E por fim, fechando aqui esse nosso comentário, a imperdível, claro, certa questão de prova, a Lei 12.850, que é a nova Lei de Organização Criminosa, foi publicada em 2013 e é o tema do momento, é o tema da hora, que com certeza deve ser aplicada, deve ser utilizada em questão de prova. Então, a Lei 12.850, que trata das organizações criminosas. Define organização criminosa, cria tipo penal de constituição de organização criminosa. Ela tem uma série de institutos, como a infiltração, como a ação controlada, que é o flagrante prorrogado, como a colaboração premiada. Então nós temos diversas disposições na nova Lei de Organização Criminosa
que foi editada agora recentemente, inseridas no nosso sistema legal e que são importantes para a carreira policial. Ok, gente? Então, em resumo, nesses poucos minutos aí que nós conversamos, eu posso dizer que esse rol de leis, é claro que o seu edital deve ter mais leis, não esgotei, mas eu reputo essas leis como as mais importantes, como as prioritárias para o nosso estudo. É claro que umas com maior ênfase, com maior, uma recomendação mais enfática para vocês estudarem, porque são questões obrigatórias nessa sequência que nós comentamos, mas que com muita a probabilidade de serem cobradas é muito grande dessas leis mencionadas, ok? Então essa é a minha orientação, esse é o meu conselho para você que vai fazer carreira policial. Priorize essas leis, estude essas leis. Eu quero te convidar, se você é concurseiro da carreira policial, então tem gente que é vocacionado, né? Eu sou defensor público, eu confesso para vocês, não tenho uma vocação para carreira policial, nunca tive, né? Sou defensor público, mas eu admiro muitos colegas de carreiras policiais, até porque cada um deve se encaixar no perfil, na sua vocação, na sua maneira de ser e procurar a carreira que melhor satisfaça. Não adianta ganhar muito dinheiro e não estar satisfeito. O importante é você poder conciliar um bom salário, uma estabilidade e a satisfação do seu trabalho. Então você que é vocacionado para a carreira policial e que eu admiro muito, quero te convidar a estudar com a gente aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva. Existem diversos cursos voltados, cursos regulares, cursos voltados à carreira policial e aqueles cursos intensivos, as UTIs, que nós vamos estudar pontos específicos e, é claro, a chance de êxito é muito maior quando a gente se prepara com a melhor equipe, quando a gente se prepara com o melhor material, com a melhor estrutura voltada para o seu sucesso. Gente, grande abraço, a gente se vê em breve aí nas turmas, a gente se vê em breve aí nos próximos eventos. Grande abraço e até a próxima.